Um dia desse eu estava em casa sem fazer nada e eu pensei, sabe de uma coisa? Eu vou criar minhoca. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Fala, minhoqueiro! Fala, minhoqueiro! Meu nome é Jorge Crone e nesse vídeo a gente vai ver uma definição rápida do que é miocultura e a miocultura na história. E no final do vídeo a gente vai bater um papo com o Neilson Baião, um querido das redes sociais, muito participativo nos grupos de WhatsApp. Fica aí, não sai não! E é isso aí, gente. Não podemos falar do processo de miocultura sem antes falar da compostagem. A compostagem é onde tudo começa. Resumindo, a compostagem é o conjunto de técnicas aplicadas para estimular a decomposição de materiais orgânicos por organismos heterótrofos aeróbios com a finalidade de obter, no menor tempo possível, um material estável rico em substâncias úmicas e nutrientes minerais. Só avisando, isso aí não foi eu que disse não, viu? Isso tá na Wikipédia. resumindo mais, Compostagem é o processo biológico de valorização da matéria orgânica, seja ela de origem urbana, doméstica, industrial, agrícola ou florestal, e pode ser considerada como um tipo de reciclagem do lixo orgânico. Essa aí também não fui eu que disse não, tá? Essa eu tirei do site icycle.com.br. resumindo pra cá. Compostagem é a reciclagem do lixo orgânico. Essa fui eu que disse, tá? Mas dá aquela impressão de que alguém já disse antes. Mas afinal, o que é miocultura? Como é que a gente chega nessa miocultura? Eu tracei aqui um caminho, tá? Um fluxo, pra gente saber como é que a gente consegue chegar. Vamos analisar aqui até onde a gente chega e o que a gente pode conseguir com essa miocultura. O gráfico é esse aqui. Partindo do princípio da compostagem, temos dois tipos. O primeiro tipo é a compostagem seca. Essa compostagem se caracteriza pela não preferência de nenhum organismo, tá? Ela não prioriza nenhum organismo no seu trato. Temos também a vermicompostagem. Essa sim, essa prioriza um organismo. E temos vários tipos, tá? Vários tipos de animais que podemos fazer a vermicompostagem. Podemos fazer a vermicompostagem com minhocas, com gongolos, com moscas soldado e com obevetimeno. Mas como estamos trabalhando só com minhocas, e esse é o nosso princípio aqui, quando se faz a compostagem com minhocas, se chama miocultura, que é exatamente o cultivo de minhoca. Na miocultura, todas as técnicas são desenvolvidas para o melhor desenvolvimento das minhocas. Na miocultura, a minhoca é a prioridade. Desse cultivo, desse trato com as minhocas, nós obtemos vários tipos de produtos como resultado. Nós podemos tirar o humus, podemos tirar as próprias minhocas, podemos também cultivar iscas, né? Minhocas para isca e pesca. Os casulos também são comercializados, tá? Podemos também trabalhar com a farinha da minhoca, que ela é muito utilizada em ração animal, e na redução de resíduos orgânicos e outros resultados que ainda estão em desenvolvimento. E se você acha que você é um camarada moderno, eu tive uma grande ideia, isso é uma novidade? É não, viu? Isso é muito antigo.
mas muito antigo mesmo. Fragmentos de artefatos com mais de 5.000 anos foram encontrados em escavações do Egito. Então, são minhocários de mais de 5.000 anos. No Antigo Egito, era comum esses artefatos serem enterrados lá perto do Nilo para que as minhocas pudessem se alimentar, eram colocados alimentos para essas minhocas e elas podiam fertilizar o rio. No Antigo Egito, as minhocas eram consideradas animais santos e era punido com pena de morte quem tirasse, quem contrabandeasse as santas minhocas da rainha Cleópatra, que usava as minhocas como produtos de beleza. O grande filósofo Aristóteles, ele foi aluno de Platão e foi professor de Alexandre o Grande. Ele já falava de minhocas. Ele falava de minhocas há mais de 3 séculos antes de Cristo. Ele dizia que as minhocas eram os intestinos da terra. E no século XVI, o filósofo Gilbert White escreveu com detalhes no seu livro a importância das minhocas para a natureza. O livro se chama A História Natural de Selborne. E Charles Darwin, um dos mais importantes, se não o mais importante cientista responsável pela teoria da evolução das espécies, ele escreveu também, detalhadamente, como as minhocas são importantes para a natureza. Ele diz que as minhocas são o arado da terra. Pessoal, para quem pensa que minhocultura só pode ser feita com alta tecnologia, não, ela pode ser feita de todo jeito, tá? Existem minhocários industriais que são ótimos, são maravilhosos, e outras formas de se fazer também. Aqui eu tenho exemplos dos tipos de minhocários que você pode fazer, tá? Desde minhocários de grande porte até minhocários feitos com produtos reciclados aqui. Aqui você tem garrafas, por exemplo. Fala, minhoqueiro! Nesse primeiro vídeo vamos conhecer o Baião. O Baião, ele é mineiro, é professor de história, tem muita história para contar e vai nos dizer aqui como é que conheceu as meninas, como ele chama as minhocas, tá? E vai ter um papo aqui com a gente muito legal. Fala, minhoqueiro! Fala, Baião! Baião, efetivamente, você começou há pouco tempo, né? Com a minhocultura. Quanto tempo você começou? Conta aí pra gente. Efetivamente, eu comecei na minhocultura em julho deste ano, 2021. Apesar de já em 2012 ter feito um curso na Minhobox, que nessa época, nesse período, né, já me interessava pelo assunto. Mas efetivamente mesmo esse ano. E estou gostando muito de mexer com as meninas. Qual foi o seu primeiro contato com a minhocultura? Como é que você conheceu a minhocultura pela primeira vez? As minhocas, né, entraram na minha vida há pouco tempo, né? Mas, como eu já falei, efetivamente, né? Mas eu tenho uma vida profissional longa, né? Eu tenho a formação de professor, fui programador muito tempo na ferrovia no Rio de Janeiro. Sou mineiro aqui de Além Paraíba, na Zona da Mata Mineira. Mas eu, por ter um passado sempre ligado a meio ambiente, sempre gostei muito de trabalhar com essa área, né? De estar envolvido, né, nessa discussão ambiental. Eu lembro que eu estava na Rio 92, eu morava no Rio de Janeiro, participei da Rio 92, e ali estavam os nossos ideais, né? Ali que a gente via que o mundo precisava ter outro rumo. Aquelas discussões, aquele monte de gente do mundo todo, aquilo para mim foi um marco na minha vida, né? E dali em diante eu me aprofundei mais ainda na discussão ambiental, fiz minha pós-graduação de gestão ambiental, gestão e educação ambiental. E naturalmente, quando você fala em compostagem, né? Quando você fala em orgânicos, a minhoca acabou chegando na minha vida, entrando dessa forma, né? Com a criação da minhoca, com a ideia da compostagem caseira, né? A gente conseguir, apesar de eu ter adquirido caixas no início, eu logo vi que não tinha necessidade. A gente podia, né, fazer as nossas próprias caixas, usar nossos
E eu sempre gostei muito da reciclagem, né? De reciclar caixa d'água, reciclar geladeira, essas coisas assim. Eu sempre gostei muito disso. De plantar minhas orquídeas em pedaços de madeira, em toquinhos que eu achava no chão. E meu quintal, por ser um quintal maior um pouquinho, muitas árvores. E eu, nessa pandemia, né? Eu peguei uma máquina de lavar velha, coloquei um motor de tanquinho nela. E ela começou a moer minhas folhas. Aí eu lembro que eu entrei nessa discussão no grupo, falando sobre folhas moídas, e eu conseguia fazer a compostagem dela muito mais rápido, né? Então foi um momento interessante da minha vida. Tem me divertido, tem feito bem para mim, minha saúde até. E às vezes eu até me empolgo demais. Tento levar esse projeto aqui para a prefeitura da compostagem. Então é muito interessante. Esse mundo dos anelídeos, né? E dos micro-organismos, das bactérias, eu quero aprender muito ainda. Eu quero aprofundar mais nessa área. E poder ajudar, né? Levar a ideia da compostagem para as escolas. E me diz aí, Baião, como é que mudou a tua rotina, o teu dia a dia? É uma rotina interessante. Cuidar das minhocas para mim tem que ser uma rotina interessante. E esse acompanhamento diário, né, que eu faço, de olhar, de saber como é que elas estão, de conhecer, de assistir vídeos e mais vídeos, ver a discussão nos grupos, né, falando sobre a importância e o que a gente pode fazer para melhorar. E eu tenho visto muito isso, tem mudado muito a minha rotina nesse sentido. Aí no sábado, sempre preocupação com a alimentação. É claro que você tem que olhar todo dia, temperatura, comprar termômetros para colocar nos locais, né, nos minhocários, preocupação com a alimentação, não deixar esquentar. Parece criança, né? Tomando conta de criança, mas é um negócio que tem me satisfeito muito, porque a gente vê um resultado final, né? A gente vê a multiplicação das minhocas, a gente vê o humus, né? A formação do humus para as plantas, e eu até acho que no início eu entrei muito por isso, de fazer o humus, né? Se você falar comigo, comercializar é legal, quero comercializar, até quero, mas hoje eu fico vendo a multiplicação, de ver como é que a labuta das minhocas é interessante. E quando eu perco uma minhoca, por menor que ela seja, aquilo me dá uma tristeza profunda, né? Porque a gente fica imaginando que poderia, a partir daquela, ter mais 1000. Então, quando você perde quando uma sai da caixa sentindo calor por um erro meu, eu fico muito triste, porque é um bicho interessante, né? E eu tenho gostado muito, tenho feito muito bem. A discussão nos grupos com os amigos, a gente sempre aprendendo. Eu, né, quero me especializar mais e poder fazer com que eu leve essa ideia para todo mundo. Eu acho que a ideia da minha cultura no dia a dia das pessoas, além de ser um projeto de geração de renda, projeto social também, a gente pode transformar ele num projeto ambiental, economicamente sustentável, né? A pessoa pode ter um ganho com isso. Eu, como educador, né, ambiental, professor de história, né, estou sempre discutindo isso. Às vezes eu até exacerbo um pouco, mas tenho feito muito bem essa rotina com as minhocas. Obrigado, Baião. Bem-vindo ao Clube dos Minhoqueiros. O Baião vai voltar, tá, gente? Outro dia aí ele vai voltar aí contando mais histórias da vida dele e aí mostrando também as meninas. Minhoqueiro, por hoje é só. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Comente aí, porque nós vamos fazer um vídeo respondendo todas as perguntas em relação a esse vídeo, tá? Espero você na próxima. Até mais!